Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia, tudo bem com vocês? Satisfação imensa ter vocês de volta aqui para nós continuarmos a nossa jornada através das páginas da Bíblia. Hoje Mateus capítulo 7, parte 3, episódio de número 607, na 8ª temporada, livro de Mateus, capítulo por capítulo. Você encontra esse trabalho aí, onde quer que você esteja ouvindo ele, seja no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, na Amazon Music, onde quer que você esteja nos ouvindo, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e que através da palavra dele ocorra transformação, edificação, renovação, bênçãos e vitórias sobre a sua vida pelo poder da palavra de Deus. Capítulo 7, versículo 13 e 14, hoje vamos falar um pouquinho sobre a porta estreita, esse caminho estreito. A Bíblia nos fala aqui sobre esse caminho estreito, o caminho largo. Vamos meditar um pouquinho sobre isso. O Senhor nos avisa sobre as dificuldades do caminho, vamos falar sobre o caminho da vida, vamos aprender juntinho que a palavra de Deus tem a nos ensinar, que são muitas coisas preciosas. Versículo 13 e 14 do capítulo 7 diz assim: Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta. Muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Quão grande é esse mistério, meus queridos ouvintes. Porque sabemos tão pouco sobre isso, porque entendemos tão pouco disso. Porque provavelmente, atualmente, só podemos compreender muito pouco a respeito disso. Quão glorioso é o mistério. A porta que conduz à vida. É muito certo que é estreita. Deve ser assim, o mal, o pecado e a miséria seriam perpetuados e não detidos, propagado em escala infinita e em proporções infinitas, mas a estreita porta garante que somente alguns passarão novamente para a vida eterna. A porta estreita, ela só deve ser alcançada por meio de um caminho estreito. Essa vida não deixada à deriva, não tratada de forma desafiadora, não desperdiçada de forma imprudente, não passada num temperamento ímpio, injusto e pouco sóbrio. Esta vida é que deve escolher entre o caminho largo ou o caminho estreito, e que deve encontrar e seguir o caminho estreito para encontrar e entrar pela porta estreita na cidade da vida e do esplendor. O caminho estreito é de arrependimento, é de cuidado, de confissão frequente, de vigilância constante e de apego mais humilde a Cristo, obediência renovada continuamente a um Espírito Santo que foi outrora desprezado e ferido por nossos pecados. Como disse Crisóstomo há milênios atrás. Não fiquemos tristes quando muitas tristezas nos sobrevêm aqui, pois o caminho é estreito. Mas a cidade não, nem descanso precisamos procurar aqui. Entrai pela porta estreita, quer dizer, a vida é difícil, não é fácil. Ser salvo é uma coisa excepcional. É o Salvador do mundo quem admite que apesar de tudo o que faz, muitos serão destruídos. A nossa natureza, ela oferece uma forte resistência a tais ideias. Existe aquilo em nós que sempre diz: não se preocupe. Essas vozes de advertência são apenas gemidos de medo ou delírios de fanatismo. Mas apesar da improbabilidade antecedente de termos nascido em tal desvantagem, a conclusão de que assim
é imposta a todos os que observaram o que os homens fazem da vida. Os termos em que os animais inferiores mantêm a vida, elas proporcionam evidências colaborativas para a gente entender algumas coisas aqui. É somente com muita luta que a gente vê o mundo selvagem conseguindo manter o seu lugar na vida. Deus colocou labuta e trabalho, longa e íngreme é a estrada que leva a ela. E muito acidentada no início. A estrada estreita é uma imagem que se sugere ao observador sério da vida. O caminho estreito e ascendente é difícil, às vezes perigoso, mas leva a perspectivas antes nunca concebidas. Deveríamos perguntar àqueles que entraram no caminho estreito e seguiram: será que os que antes de nós entraram por esta porta acharam fácil seguir a Cristo? É uma boa pergunta para a gente fazer. Nós deveríamos perguntar ao que percorreu o caminho se foi mais fácil do que suas palavras sugerem, se o forte choro e lágrimas lhe ocorreram, se sua força foi esgotada ao máximo. Mas a nossa própria experiência dificilmente pode deixar de nos mostrar esta vida difícil e árdua no exemplo real. É inútil dizer-lhes para relaxarem a vigilância. Eles sabem que não há uma maneira mais fácil. O que constitui a estreiteza da porta e do caminho, meus queridos, radicalmente exatamente o que a figura implica. Que o pecado é fácil, natural, a santidade é difícil porque é contrária à nossa propensão natural. Ou como nosso Senhor diz em outro lugar: aquele que quiser ser meu discípulo, ele deve negar a si mesmo, deve estar preparado para aceitar outro guia e lei além da sua inclinação natural. Demora muito para que tenhamos a ideia de que a vida sem lei é simplesmente destruição. A abnegação, portanto, é um requisito absoluto para entrar no reino. Reconhecem que fora não há vida, eles veem que há algo fora do comum entre Deus e sua alma, e que isso se deve em grande parte às suas próprias deficiências, e pensam muito e talvez façam o que podem para provocar uma mudança real. Ao atravessar o portão estreito, entendemos que nenhum progresso é possível sem uma autonegação. Um homem às vezes pode parecer não estar fazendo nada muito pecaminoso. Ele pode até estar negando muito a si mesmo. E ainda assim, dia após dia, a ternura de sentimentos vai embora. Um muro de separação parece crescer entre sua alma e Cristo. Ele foi tão longe, mas não se dispôs a ir até o fim com Cristo. E manifestamente qualquer coisa que não seja a abnegação que lhe permite acompanhar Cristo e manter comunhão com Ele se torna absolutamente inútil. É isso que constitui a estreiteza da porta, a estreiteza do caminho. E podemos determinar se estamos ou não no caminho pela abnegação, pelo sacrifício que nos custa avançar. Todos podemos recordar as lutas que enfrentamos, as dificuldades que suportamos. Se não tivermos lembranças semelhantes relacionadas ao nosso seguir a Cristo, é de temer que tenhamos evitado as dificuldades, nem cruzes, nem lutas. Onde esteve sua abnegação, meu querido? Como você achou o caminho estreito? Quando vemos claramente a vida não mundana e a abnegação ao qual Cristo nos conduz, somos tentados a pensar que para segui-lo devemos mudar toda a estrutura e condições de nossa vida. Ansiamos por nos convencer, por meio de algum grande sacrifício, de que somos verdadeiramente seus seguidores. Sem dúvida, alguns são chamados para isso, mas para a maioria de nós, existe algo suficiente nas pequenas ocasiões da nossa vida diária para testar nossa fidelidade e testar nossa abnegação. Encontraremos espaço suficiente para o exercício destes, esforçando-nos para manter hábitos de devoção,
para formar nossa vida seguindo o exemplo de Cristo. O nosso Senhor, Ele nos avisa da dificuldade do caminho, não para desanimar, mas para estimular, para que não fiquemos consternados quando acharmos difícil seguir. Estamos na mesma causa que Ele, temos toda ajuda, encorajamento e esperança que Ele tem a nos oferecer. Ele quer dizer também que um espírito agradecido e vigilante deve possuir aqueles que encontraram o caminho e permanecem, perseveram neste caminho. Estão nele. Se você está no caminho, você superou a grande dificuldade da vida humana. Uma dificuldade pela qual poucos passam. Você pode ter muito que enfrentar na vida, mas se essa graça ela veio a você, se essa graça veio a você de que você foi levado ao caminho que seu Salvador trilhou, isso leva cada vez mais perto dele. Nenhum mal pode assaltá-lo, oprimi-lo de forma permanente. Não. O curso da ação humana é chamado nas Escrituras de caminho. Os cristãos eram chamados os do caminho, em Atos dos Apóstolos. Destes existem dois, o caminho certo, o caminho errado, o bom caminho e o mau caminho. Os homens do mundo que não seguem a Cristo estão no mau caminho. O ateu, o infiel e o despreocupado também precisa escolher um caminho. Os cristãos nominais, aqueles que só têm nome de cristãos, mas não vivem como cristãos, não se comportam como cristãos, também estão no caminho. Muitos que nunca entram em um lugar de oração se julgam estar no caminho. Quantos de todas as idades, posições, profissões, raças, credos, empregos, eles entram por um caminho largo, fácil, porque é amplo, porque do outro lado o caminho é estreito, difícil, exige sacrifício, exige renúncia. O caminho largo tem como destino a destruição. Provérbios 14:12 nos diz: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Agora o caminho da vida é estreito. O caminho da santidade tem suas dificuldades, suas restrições, seus sacrifícios, exige perseverança. É o caminho da pobreza de espírito, da mansidão, da fome e sede de justiça, da misericórdia, da pureza de coração. Seu portão é estreito, o arrependimento elimina todo pecado, a fé elimina toda justiça própria. Para alguns a porta parece mais estreita do que para outros. Quão dificilmente entrarão aqueles que têm riquezas, e como é fácil a entrada das crianças. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Poucos são os que o encontram, com poucos são aqueles que encontram o caminho, com poucos têm o coração limpo aos olhos de Deus, com poucos têm a coragem de ser singulares. Mas o caminho da santidade é uma singularidade para um mundo que se esqueceu de Deus. Você pode existir e ainda assim não viver. Mas no caminho de Cristo encontramos a salvação do pecado, da morte, a união com Cristo, a santidade, o céu como prêmio final. Que caminho você vai tomar? Você tem a opção. Ninguém segue o caminho errado por necessidade. Deus será justificado por essa afirmação quando julgar. É escolha. Ninguém segue o caminho certo por compulsão, é vontade, escolha, decisão. Mesmo que guiado pelo Espírito de Deus. Nesse caminho, cuidado com os falsos profetas, aqueles entusiastas que fingem revelações das quais não dão provas nenhuma. Aqueles que pregam um caminho amplo e largo, que conduz aos céus, que não pregam um caminho estreito. Teste-os pelos seus frutos, nos ensina o texto. Os frutos de sua doutrina podem ser testados nas suas vidas. As obras de um homem são a voz do seu coração. Não se pode confiar nele para mostrar o caminho estreito se ele anda no caminho largo.
Pessoas comuns podem julgar um professor pelos seus frutos, como julgam uma árvore. A casca e as folhas podem enganar. Nós julgamos o caráter, não pelos seus frutos ocasionais, mas pelos seus frutos habituais, constantes. No próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a árvore e seus frutos, um contexto mais amplo. Agora pense nisso para a gente encerrar. Como que a gente pode esperar uma vida de facilidade quando o próprio Cristo nos alertou sobre as dificuldades do caminho estreito? Se a gente evitar as lutas, meus queridos, os sacrifícios diários, como que a gente pode afirmar que estamos realmente seguindo o caminho estreito que leva à vida? Pense sobre tudo isso e venha orar comigo. Senhor, ajuda-nos a reconhecer a importância que acontece na abnegação, no sacrifício diário, na nossa caminhada contigo. Que a gente possa encontrar forças em Ti para persistir no caminho estreito, confiando que Ele nos conduz à verdadeira vida e comunhão contigo. Amém, amém, amém. A gente volta em breve, próximo episódio. A gente está juntinho novamente, se Deus permitir, para encerrar o capítulo 7, no episódio, na quarta parte, tá bom? Deus abençoe, um abraço, até breve. Tchau, tchau.